Olá, turma. Bom dia. Tudo bem? Saímos do assunto de proteínas. Estávamos falando sobre enzimas, não é? E ações enzimáticas. Agora nós vamos partir para um assunto diferente. Vamos agora abordar o assunto sobre vírus, tá bom? No caso específico sobre viroses. Mas antes de falar de viroses, vamos falar um pouco sobre os vírus, tá? No nosso entendimento, quando a gente está lá no 7º ano do ensino fundamental, a gente aprende o quê? Todo ser vivo é constituído por célula, não é? Essa é a teoria celular, tá certíssimo. Pois bem, sendo assim, muitos, não é? Muitos autores, muitos cientistas determinam que os vírus não são estruturas vivas, tá? Só que essa releitura, essa interpretação da estrutura viral, ela vem sendo modificada, os conceitos vêm sendo modificados há muito tempo, tá? E a gente realmente, agora no ensino médio, a gente não pode abordar de uma forma tão conclusiva, tá? Porque hoje nós temos literaturas que aceitam a possibilidade dos vírus estarem incluídos, tá, na organização viva, como seres vivos. Mas vamos entender, passo a passo, essa situação, esse impasse, não é? Por que vírus podem ser percebidos como seres não vivos e também como seres que possuem vida, tá? Primeira coisa, para uma estrutura ser determinada como viva, não é? Ela precisa ter uma célula. Os vírus só possuem qualquer tipo de atividade vital se estiverem dentro de uma célula, por serem intracelulares. Então a célula, ela é imprescindível, tá? E ali o vírus, ele está dentro da célula. Já é uma abordagem, já é uma forma de se pensar diferente. Outra situação, o metabolismo viral, ele não acontece fora de uma célula, tá? O metabolismo só vai acontecer, todas as atividades vitais do vírus, só vai acontecer assim que ele estiver dentro da célula. Então, entrando dentro da célula, ele já possui metabolismo. Ele já se configura, então, um organismo vivo. É bem discutível mesmo, tá? Agora, nós chamamos dessa forma todos os vírus como parasitas intracelulares obrigatórios. Então, pessoal, os vírus não têm essa de meio termo. Obrigatoriamente, eles são obrigados, não é? Eles necessitam estar dentro das células, tá? Então, é muito importante vocês saberem disso e não esquecerem que só haverá atividade metabólica viral, tá? Se realmente ele estiver nessa parte intracelular dentro da célula, tá bom? Resistência intracelular obrigatória. Essa resistência intracelular, isso se configura como não é, uma configuração na estrutura viral, tá? Que permite que os vírus fiquem dentro da célula sem que sofram, não é, nenhum tipo de modificação. Eles resistem, tá, a todos os tipos de situações que podem ocorrer dentro da célula que poderiam destruí-los. Então, eles realmente têm uma resistência intracelular muito grande. Podem evoluir e possuir mutações. Pronto, carro-chefe. Agora sim, é uma questão para realmente você pensar. Todo ser vivo, ele evolui. Todo ser vivo, ele tem capacidade de se adaptar e evoluir. Essa é uma característica de seres vivos, tá? Sendo assim, se os vírus evoluem, se eles têm capacidade de sofrer mutações, então eles também podem ser considerados como vivos. Olha bem, presta atenção. A ciência é bem dessa forma. Ela coloca pra gente as situações e a gente determina, não é, uma linha de pensamento. Você no ensino médio, você não vai mais concluir que seres vivos não possuem vida e acabou. Não, você vai saber que existe uma margem de um pensamento diferente, onde autores, cientistas buscam uma nova explicação para essa titulação dele possuir vida, tá bom? Entenderam? Isso aí tem que entender. O que acontece? O que existe dentro do núcleo, tá,
de um vírus, DNA ou RNA. Então, essa possibilidade de DNA e RNA estar no mesmo vírus, ela também não pode ser discutida nesse momento, tá? Ou é DNA ou RNA. Vírus são constituídos de proteínas e ácidos nucleicos. Quais são os ácidos nucleicos? Ácido desoxirribonucleico, não é? E ácido ribonucleico. DNA e RNA, tá bom? Vírum. Existe uma denominação, gente, olha só. Você tem dois momentos. Quando o vírus, ele entra dentro da célula, não é? Bacteriana ou de qualquer outro organismo vivo, ele pode ser chamado como vírus. Quando o vírus se encontra na parte de fora, ainda sem processos metabólicos, sem configuração de vida, nós chamamos de vírion, tá? Então, existem esses dois momentos. Vírion fora da célula, vírus dentro da célula, tá bom? O que mais? Uma estrutura viral, ela possui algumas diferenças. Nem todos os vírus são iguais, tá? A apostila de vocês vem falando sobre os tipos de doenças, tá? Até esse o tema. O tema são viroses. Então, eles já entendem que você já tem um pré-requisito aí desse conteúdo sobre vírus, tá? Começa com hepatite, os tipos de hepatite. Hepatite é uma doença viral que atinge o nosso fígado, levando a pessoa a ter icterícia e outras complicações. A icterícia é aquela amarelidão na pele, que você, ao olhar a pessoa, você percebe pelo fundo do olho, pela cor da pele, a coloração amarelada, muito intensa. Isso é icterícia, tá bom? Tem a hepatite B, as diferenças das hepatites, tá? Eu tô passando rápido, só para você saber o que você vai ter na sua apostila, tá? A representação de como acontece a situação do contágio sobre a AIDS, tá? Como que o vírus HIV penetra nas nossas células e destrói todo o nosso sistema imunológico, levando as pessoas a terem aí uma defesa muito fraca em relação às outras doenças. Vocês sabem disso, né, pessoal? A pessoa que tem HIV, não é? Ela tem o vírus aí da AIDS, a AIDS pode vir a se desenvolver. Quando esse vírus do HIV entra dentro da nossa célula, não é? Se configura aí a doença da AIDS, o que vai acontecer? O sistema imunológico é a nossa primeira defesa. São as células imunológicas, os nossos leucócitos, nossas células brancas, glóbulos brancos, são eles que vão combater esse vírus. Esse vírus se mascara de várias formas e consegue penetrar nessas células, tá, de defesa. Sendo assim, você fica um ser, não é, sem nenhuma defesa em relação a nenhum tipo de doença. Então você pode ter uma gripe, pode ter um tipo de doença que seria branda em qualquer pessoa que estivesse sadia, mas essa gripe pode vir a configurar depois uma pneumonia e você ter insuficiência respiratória e outras doenças que levam à morte, tá? Simples assim, tá bom? Então, vocês têm esse assunto sobre HIV, herpes genital, herpes bucal, que são também transmitidas por vírus, né? O herpes, ele está muito associado ao nosso sistema imunológico também, tá? Acontece muito no período do verão, onde você tem mais contato com o vírus está mais aflorado, ele percebe, gosta mais, se acostuma com temperaturas altas. A gripe, que vem aí com modificações, e nada melhor do que a gente falar sobre o coronavírus, não é? O coronavírus, que é o Covid-19 que nós temos agora no momento, não é? É um grupo de vírus, coronavírus, possui esse nome pelo aspecto aonde as suas proteínas que ficam presas à membrana possuem um aspecto de coroa, não é? E que é esse vírus realmente arrebatador que nós estamos enfrentando com essa pandemia, não é? Que vem trazendo aí problemas muito sérios a toda a população mundial, tá?
Não é diferente, o Covid-19 possui as mesmas estruturas, não é? Possui a mesma situação de ser um parasita obrigatório, está presente em superfícies, nas secreções humanas, então nós precisamos continuar, tá? Com os nossos hábitos de higiene, com os nossos cuidados, para que a gente possa realmente retornar. O que eu acho assim que tem que ser feito com muito cuidado e com muita responsabilidade, tá bom? Vocês têm as atividades, mas eu vou deixar para vocês os contextualizados. Os conceituais. Nos conceituais, você tem questões aí de universidades, de pré-vestibulares, e tem um gráfico. Esse gráfico se refere a como, tá, que acontece a situação aí do HIV, como que ele entra, qual a concentração que ele vai ter em relação ao nosso sistema imunológico, tá? Então é um gráfico que fala assim, ó, uma infecção por HIV pode estar presente vários anos antes da manifestação. Exatamente, né? Nós sabemos disso. É o período de latência. Então o vírus ele pode estar dentro do corpo humano, mas não pode ter ainda entrado dentro da célula, tá? Eu tenho uma prima que possui HIV, ela faz tratamento já faz eu acho que ela tem mais de 7 anos, que antigamente ela fazia o uso de um coquetel muito grande, agora nós temos um número muito reduzido dessas drogas, tá? Antigamente ela tomava até 15 comprimidos, não é? Drogas, para poder realmente deixar com que o vírus não tivesse muitas atividades para entrar na célula, tá? E hoje ela toma uma quantidade reduzida. Tem aquela situação de altos e baixos, o sistema imunológico às vezes fica mais debilitado e ela tem a ficar com menos disposição, mas ela leva uma vida normal, tá? Eu vou colocar para vocês ainda um link sobre a AIDS, para a gente estudar ela sozinha, tá? Porque realmente é uma doença também terrível e é uma doença viral. Se você observar, as doenças virais, elas são muito perigosas, não é? E elas estão muito dentro do nosso cotidiano, tá? Estão muito relacionadas com o nosso dia a dia. Então, temos doenças bacterianas muito perigosas, mas as virais realmente são, assim, algumas difíceis de serem combatidas e que levam mais tempo no nosso organismo, tá bom? Espero ter ajudado com essa introdução, tá bom? Espero o retorno de vocês, tá? Estou com saudade de vocês todos. Beijo!